O que é o Parallax? Não é um bump, nem o normal map e nem o displacement. Ele fica entre o normal map e o displacement. Ele é uma ilusão de ótica, de onde a gente está observando, né, da visão da câmera, por exemplo, ele cria uma ilusão de ótica, deslocando a imagem, né, o vetor da imagem, só que ele não altera a geometria. Então você pode usar um plano sem subdivisão nenhuma. Ele gera essa profundidade aqui, ó, que nessa textura não tem. Aqui ele consegue gerar esse efeito. Parece mesmo um displacement, só que não é. Aqui a imagem em 2D normal. A gente coloca o nosso material PBR e aí a gente ativa. Como isso aqui é um parallax muito simples, ele não tem repetição de imagem, vai dar esses bugs visual, é normal. Mas ele é mais otimizado porque ele é muito simples de fazer, na verdade. Esse aqui é o Node que a gente vai criar hoje. Não o Node em si, mas eu vou mostrar para vocês a técnica para você montar. E você vai usar o... Bom, basicamente você vai usar o PBR padrão para fazer o seu material. Bom, você pode usar ele com o V, só que eu não recomendo, que dá uma bela de uma bugada, porque nesse Node eu preciso da informação do eixo Z. E na mapeamento V eu só tenho duas dimensões, então ele fica bem limitado nesse sentido. Mas o efeito ainda está rolando aqui. Não só nesse material, mas ele funciona em vários outros materiais. Aqui, ó, temos esse efeito também, que você pode ver ele desligado e ele ligado. Né? Ele dá uma profundidade na sua malha aqui, um mapa de areia e tal, também dando esse efeito aqui, uma paredezinha de tijolo e também tá com parallax. Se eu desligar ele, vocês vão ver, ela fica, e se eu ativar, ela gera essa profundidade. Bom, vamos lá construir esse node. Bom, aqui com o seu Blender aberto, eu vou configurar nesse plano aqui esse material. E caso você tenha baixado alguma textura da Polygon, da Ambient CG, ou sei lá, e no seu arquivo, quando você baixou ele, veio esse USDC, importar USD, e aqui embaixo você ativa importar todos os materiais. Pedrinha, eu vou pegar esse material aqui, pra gente dar uma olhada. Bom, ele vai vir assim, zoado, porque não veio a informação V. Então a gente vai dar um delete nesse carinha aqui e voilá, tá aqui a nossa textura. Bom, deu uma organizada aqui na textura, vou deixar um pouquinho mais aberto aqui embaixo. O que eu fiz? Coloquei Filmic RGB e no Color Data nos dois. Por que eu coloquei Filmic RGB? Porque a gente está usando Filmic, e se a gente está usando Filmic, a gente tem que colocar o espaço de cor em Filmic. Se você estiver usando o AGX no 4.0, use o AGX sRGB, se tiver. Mas procure sempre usar com base no filtro de cor que você estiver usando no Blender, né? Eu vejo uma galera deixando sRGB e perdendo informação de cor, mas é isso. Bom, tá aqui o nosso material. Se a gente observar, ele tá bem plano. O normal map, esse normal map aqui tá de boa qualidade. Se eu tirar o normal map, ele fica esse plano aqui. Eu vou deixar o normal map mais fraquinho, ou desligado mesmo na construção. Depois a gente ativa para dar um gás. Então, vamos construir. A gente vai precisar de um Texture Input Texture Coordination. E a gente vai também colocar um Vector Mapping. Ok, padrão. Só que em vez de UV, a gente vai usar objeto. Ok, conectou aqui. Geralmente em objeto ele dá uma escalonada na textura. E eu não... Você pode colocar aqui um Value no Scale para controlar tudo de uma vez. Bom, Parallax, a gente sabe que ele funciona antes da coordenada, então ele vai alterar a coordenada que vai gerar esse efeito ilusório. Então a gente precisa aqui no Shift A Geometry, o Incoming. O que o Incoming faz? Ele gera tipo uma esfera que projeta essa textura nessa esfera. E ele vai jogando a nossa textura lá para baixo. Infinitamente? Não, mas ele joga a textura lá para baixo. Fica como um espelho de estacionamento meio convexo. E para controlar esse carinha, eu vou precisar de um Vector Match e opa, Convert Vector Match. Vamos colocar ele aqui no modo escala para a gente controlar a textura lá, né? Só que a gente precisa também manter a nossa
nosso mapeamento de objeto aqui, né? Então a gente precisa subtrair um pelo outro. A gente vai duplicar esse carinha aqui e colocar em subtração. A gente faz essa subtração, esse embaixo, esse em cima. Mantém o efeito do espelho, só que reto, né? Ele não está mais aquela esfera. Só que não é só isso. A gente vai precisar aqui também, para esse carinha, para essa escala aqui de textura. Então, quem vai ficar reto e quem vai descer. Então, quem vai controlar essa textura vai ser Displacements. Eu diria que não. A gente vai usar o nosso ambiente occlusion. Os Parallax em si, eles usam os Displacements para fazer esse deslocamento. Mas no caso, eu vou usar o ambiente occlusion. Por quê? Porque eu preciso da informação de quem vai subir e quem vai descer. Ó, então, para explicar para você, quem vai subir é o material mais escuro. Quem vai ficar reto. Vai ficar reto, não vai modificar nada. E quem vai descer é o branco. Se eu colocar aqui nesse sentido, do jeito que tá, vai bugar. Por quê? Porque essa informação aqui está completamente branca. A gente vai pegar o nosso famoso inversor de cor, Inverse Color. Já vai colocar ele aqui, porque ele vai corrigir nesse sentido. Ainda tenho muito branco nessa imagem, então eu preciso, controlar esse contraste. Vou pegar essa curva e vou jogar aqui 0.75 e 0.25 para dar um contraste bacana. É o suficiente? Vamos dar uma olhada. Ainda não é o suficiente, ele está completamente confuso de quem ele manda, de quem ele desce. Mas você já percebe, é bem difícil de enxergar ainda que uma parte está ficando e uma parte está descendo. Então a gente precisa de mais controle aqui nessa textura. Para isso a gente vai usar o Map Range. Aqui a gente vai diminuir o branco. Por exemplo, eu vou diminuir a intensidade do branco. Então eu vou deixar em 0.1. Vai ficar quase escuro a imagem. E aqui a gente vai dar uma observada. Opa, já deu uma melhorada aqui, hein? Já aconteceu alguma coisa. E aqui a gente tem a camada. Como assim camada? Ele vai dizer, né, conforme ele vai, ó, por exemplo, aqui tá em 1. Conforme eu vou diminuindo, mais branco eu vou dando para a célula. E isso vai pegando mais área e vai jogando para baixo. O que está acontecendo aqui? Ele não está gerando camadas de imagem, ele está borrando a imagem no seu eixo Z, e isso está distorcendo a imagem, e essa distorção gera esse efeito de camadas. Por isso que quando você dá um zoom, fica meio estranho, mas o efeito em média distância assim, já dá o efeito de parallax, e já é interessante. Eu já deixei avisado que não é um parallax 1000%, mas é um parallax quebra-galho muito simples. Ó, você já viu que só com isso aqui a gente já fez o efeito, basicamente. Mas vamos dar uma incrementada nesse carinha. Já chegamos nesse resultado aqui e a gente esqueceu, eu esqueci, de uma coisa muito importante, de dar um mapeamento para esse cara, né? Um mapeamento correto da textura. Que agora sim ele está conseguindo identificar quem é quem. E o nosso famoso no color dado, porque a gente não está trabalhando com cor, e sim com preto e branco. Ok, aqui a gente já conseguiu chegar num resultado melhor. Ó. Agora sim a gente controla quem vai descer e quem vai subir. Posso deixar 0.3 e você percebe aqui nessa rocha aqui onde está meu mouse que ele vai fazer esse blur nas suas pontas. Por causa do que? Por causa do mapa de ambiente occlusion, né? Que aqui está gerando esse resultado onde a parte branca que está contornando a minha pedra é a que está descendo e o resto está mantendo a sua posição. Bom, vamos incrementar um pouquinho mais essa textura, porque se você quiser por aqui já é o suficiente. Só você ligar o seu normal map, ó, que você já tem um resultado interessante aqui com seu parallax simplificado. Só isso aqui já gera o efeito e você já segue feliz. Se você quiser mais, continua aqui com a gente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, dar um Shift D e trocar para Dot Project, né? Que ele vai gerar um número fixo pra gente. E aí eu vou conectar esses dois caras aqui e ele vai gerar um número fixo. Não dá para ver, né? Tá rolando aí, só que a gente não enxerga
de uma informação conclusiva, mas ele gerou um número fixo. E agora eu vou precisar separar o meu incoming. Eu vou separar o meu incoming, vou pegar ele aqui só no eixo Z. Também é outra informação que quase nem dá para ver, mas vai fazer sentido. Bom, eu vou precisar de uma fórmula matemática que é o aproximadamente. O aproximadamente a gente vai conseguir com cell. Ok, aproximadamente um valor aproximado. Ele vai gerar um valor aproximado. Só que a gente vai ter um problema. Se eu jogar essa mesma textura aqui, ele vai gerar um valor aproximado, mas vai ter essa linha no horizonte, né? De acordo com o eixo Z. Que a gente está trabalhando no eixo Z, então, de acordo com o que eu estou visualizando, lembra que o Incoming trabalha com essa visualização em relação ao observador, então vai ter esse pequeno probleminha aqui. E se eu dividir essa informação com a minha escala, vai rolar uma coisa muito divertida. Eu vou colocar esse dividir aqui em cima e colocar o aproximadamente aqui embaixo e ver o resultado. Aqui já é perceptível um pouquinho, só que a gente esqueceu de fazer uma coisa importante. Como a gente está trabalhando em modo de objeto, a gente tem que transformar todas as texturas em box. Em box. Em box. Inconsistente, porque ainda não está resolvido o problema. Então eu vou pegar, duplicar esse cara aqui, jogar esse pra cima. E eu preciso inverter, então eu vou pegar esse inverte color que já está aqui pra gente. Eu vou inverter e ele vai fazer o contrário. Lá. E aí a gente vai adicionar um no outro. Adicionar um no outro. E aí, beleza, adicionamos um no outro. E aqui eu posso dar um H, posso dar um H, um H. Vou deixar mais otimizado, H e beleza. E agora eu jogo aqui embaixo. E posso desmutar esse cara e vamos ver um pouquinho o resultado. Ok. O que mudou aqui? Porém, se a gente adicionar aqui uma subtração desse valor, a gente aumenta a intensidade desse carinha aqui. Eu vou clampar para ficar entre 0 e 1. Quando você clampa, você limita. Então, quando for 0 é 0. Menos que 0 não funciona nada. E quando mais que 1 não funciona nada. Então é 0 ou 1. Bom, limitei um pouquinho. Então, aqui está meu padrão. Meu padrão. Tá vendo que eu não mexi mais em textura. E aí eu adicionei esse efeito. E aqui eu consigo intensificar ele um pouquinho mais. Vou deixar aqui em 0. Vou deixar em 1 e bugou. Por que bugou? Porque agora eu tenho que trazer a minha informação do número fixo. Trago a minha informação do número fixo. Tiro o clamp, é óbvio. E voilà, voltou. Agora eu consigo intensificar um pouquinho mais essa textura. Já temos um efeito bacana. Lembre-se que ele está fazendo um blur. Então, se eu aumentar aqui, ó, eu tenho que maneirar aqui nessa opção. Vou dar um 0.4. Se eu quiser intensificar a minha textura, aí eu já diminuir um pouco a camada aqui para dar mais blur. 0.5. E aí eu vou entre esses dois valores mesclando esse resultado. Pronto, resultado um pouquinho mais interessante. Bom, é basicamente isso. É bem simples. Aqui, explicar para vocês a intensidade desse pump, ou eu simplesmente posso manter o meu fixo aqui e trabalhar só com isso aqui, ó. Tá ótimo, para mim tá ótimo isso aqui. É só deixar o inicial. Se você quer um plus mais aqui, que corrige algumas coisinhas e dá uma intensificada no seu parallax. Aqui você
controla basicamente as suas camadas. Então, quanto mais escuro você vai descendo, mais camada vai descendo, mais bugado vai ficar. Então, maneira aqui. E aqui, quanto mais branco, mais bugado também. Então, varia entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 3, 0 e 4. Vai depender muito da textura. Vou ficar no 0 em 3 aqui nessa textura. E 0.9 aqui. Isso, para dar esse efeito um pouquinho melhor. Deixa eu desligar nosso normal map. Aí você consegue ver aqui que o efeito ainda tá aqui, tá? Não é o normal map que tá fazendo esse efeito. O normal map ele tá rolando depois. Se você quiser também, eu quero o meu ambiente ocluso. Só vem aqui, dá um shift D nesse cara aqui, coloca em length. E aí você desinverte de novo, né? Color ramp. Eu recomendo melhor você colocar um color ramp aqui, fazer essa inversão e trazer um pouquinho mais de luz. Aí, deixar sempre assim. E aí você traz de volta aqui, ó, color mix, multiplicar e traz de volta esse carinha aqui. Para dar uma sombra de contato ali, a sujeira de volta para tua cena, né? Isso aqui é bem específico, às vezes, sei lá, você quer ou não quer. E aí tá ali sua sombra de volta na sua cena. Se você quiser fazer o Node, você seleciona a galera aqui, Ctrl G, beleza. Aí você organiza da forma que você quer aqui, ó. Então aqui você sabe que você vai no seu mapa. Aí você quer controlar a intensidade, você quer controlar a camada, e você também vai querer controlar o que é, por exemplo, pegou um ambiente oclusivo invertido, você desinverte aqui. E aí você sabe que cada um vai fazer aqui, dando nome aqui na configuração aqui, do grupo. Dá os nomes que você quiser, configura ele bonitinho. Bom, é isso. Fica com o vídeo aí, galera. Se gostou ou se não gostou, deixa o like aí. E se você chegou aqui é porque você gosta bastante assim dos meus vídeos, mas eu estou bem desanimado com o YouTube. Sei lá. Eu não acho que eu tenho um bom talento assim para ensinar para vocês. Até a próxima.